Paulo. E nós temos justamente um convidado para falar sobre isso. Em meio à pandemia do novo coronavírus, a Prefeitura está anunciando nesta quarta-feira novas medidas contra a disseminação da doença. O nosso convidado é o secretário municipal da Saúde aqui de São Paulo, Edson Aparecido. Tudo bem, secretário? Mais uma vez, bem-vindo. Obrigado por estar aqui conosco. Bom dia, obrigado. Bom, secretário, primeiro falando sobre o desrespeito ao isolamento social, de que forma é possível adotar mais medidas para que as pessoas fiquem em casa? A Prefeitura, inclusive, acabou suspendendo as barreiras no trânsito, porque muitos profissionais da saúde ficaram presos no trânsito, chegando atrasados ao trabalho. O que é possível fazer, secretário? Não, primeiro é importante se destacar que nós fizemos durante a semana passada inteira ações de bloqueios educativos que deram muito resultado, e mesmo o bloqueio realizado ontem na cidade, em 6 locais, é perfeitamente possível. Nós percebemos que no dia de hoje a circulação de pessoas reduziu bastante. Então o bloqueio, sem dúvida nenhuma, ele é um mecanismo que ajuda nesse momento a você a restringir a circulação de pessoas na cidade. Nós estamos, desde o dia 24, 25 de abril, os números em relação à disseminação da doença, né, os pacientes confirmados, suspeitos e também aos óbitos, eles só têm crescido. Então, essas medidas de isolamento, elas são importantes porque ajudam exatamente você ter o sistema de saúde ter mais tempo para organizar os leitos de UTI, os leitos de enfermaria, para aquele momento mais agudo que a crise se apresentar. É perfeitamente possível também nós verificarmos que em outros países que já passaram por momentos mais drásticos da doença, como na Europa, na Ásia e mesmo nos Estados Unidos, esses mecanismos que estão sendo utilizados no Brasil e aqui em São Paulo foram utilizados e ajudaram a conter a doença. Então, acho que isso é importante. São medidas que vão sendo tomadas paulatinamente, como foi essa agora também do uso obrigatório de máscaras, foi bastante importante. Enfim, são medidas que vão se tomando à luz dos números, à luz dos cenários que vão se apresentando da doença aqui na cidade. Ô secretário, uma novidade: os CEUs, os Centros de Educação Unificados aqui de São Paulo, vão receber os infectados com o coronavírus nas áreas mais periféricas aqui da cidade. Como é que será essa logística? Não, primeiro nós vamos ter, ainda como disse o prefeito Bruno Covas ontem, esses equipamentos de saúde vão nos ajudar a fazer um trabalho de isolamento domiciliar voluntário, né? As pessoas vão para lá nessas regiões mais pressionadas, na região da Zona Norte, da Zona Leste, da Zona Oeste, para que a gente possa exatamente dispor de um equipamento onde alguém da família que esteja confirmado por coronavírus possa se isolar. Nós também, como você sabe, nós mudamos o protocolo de acompanhamento de todas as pessoas que apresentam sintomas, que sejam sintomáticas, em toda a cidade. Agora, as unidades básicas de saúde, já há mais de 10 dias, as unidades básicas de saúde, através dos profissionais de saúde, dos agentes comunitários, acompanham aquelas pessoas que têm sintomas leves e moderados, e se eles persistirem por 4 ou 5 dias, essas pessoas são encaminhadas imediatamente para o hospital de campanha do AMB. Lá nós temos um setor totalmente separado daqueles que já estão confirmados, e ali também a gente vai fazer esse trabalho de isolamento domiciliar para essas pessoas que apresentarem sintomas leves e sintomas moderados. Secretário Edson Aparecido, o senhor falou sobre as máscaras, né? Em relação às pessoas que saem de carro, a máscara também deve ser usada dentro dos veículos? E, aliás, outro dia me chamou a atenção aqui na Brigadeiro Luiz Antônio, um veículo de polícia com 4 policiais no carro e nenhum estava usando máscara, ninguém estava usando máscara. Não, é fundamental. A máscara é um instrumento, é uma arma, porque a pessoa que tiver eventualmente até com o vírus, mas esteja assintomática, não tenha sintomas,
ela não só se protege, mas ela protege exatamente as pessoas com quem ela transita, ela convive. Então, o uso de máscara, mesmo que seja aquela máscara caseira, às vezes feita em casa, de forma artesanal, ela é sim um instrumento importante, deve ser utilizado, agora é obrigatório. As pessoas precisam se conscientizar exatamente de que o seu uso, né, vai, de alguma maneira, dificultar a disseminação do vírus. Então, é um instrumento muito importante. Se puder utilizar, inclusive, dentro do carro, evidentemente, o carro andando com o vidro aberto, arejado, não se teria problema. Mas como o processo de contaminação, ele é muito rápido, né? E como todas as pessoas são suscetíveis da doença, não custa usar a máscara. A máscara ajuda muito, assim como o isolamento social. O isolamento social, ele é feito, não é para prender as pessoas dentro de casa, é para salvar vidas. Enquanto a pessoa está nesse isolamento, você veja que o sucesso do isolamento social nos primeiros 20, 25 dias achatou o desenvolvimento da curva aqui na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo. Né? Se nós não tivéssemos feito aquele isolamento, seguramente o número de mortes hoje no estado seria muito maior. Aliás, segundo os nossos técnicos e segundo também técnicos que não são da área de saúde, matemáticos, já observaram que possivelmente nós teríamos 10 vezes mais óbitos no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, se não fossem as medidas de isolamento adotadas há 20, 25 dias. Secretário, quem faz a pergunta para o senhor agora é Rodrigo Constantino. Constantino. Bom dia, secretário. Mas o cobertor é curto, né? Veja que essa questão aí dos bloqueios também foi condenada pelos próprios médicos, que ficou muito tempo preso no trânsito. E muitas vezes o ambulante ou aquele que vai à rua não vai por desrespeitar o isolamento ou por falta de conhecimento, é por necessidade extrema. Como é que a gente consegue buscar um equilíbrio, secretário? Como é que a gente consegue atentar também para o estrago econômico que isso está causando na vida de muita gente? É isso que a gente precisa compatibilizar, quer dizer, quanto mais cedo nós fizermos o enfrentamento da doença, tivermos sucesso, ela passar nesse primeiro momento, onde o contágio ele é muito amplo, mais a vida voltará ao normal. É isso que a gente tem que ver. Vocês vejam as notícias, inclusive, é importante a gente acompanhar como isso se desenvolve em outros locais. Na Europa, a Inglaterra foi a última a adotar as medidas de isolamento. Está colecionando os piores números agora, inclusive ultrapassando o número de óbitos da Itália, né? Então, quanto mais cedo a gente fizer esse esforço, todos nós sabemos que tem pais de família que trabalham durante o dia para dar de comer à sua família à noite. Isso é um dado concreto, é objetivo. Mas nós temos hoje uma necessidade que precisa ser levada em conta, que é exatamente a questão do vírus. Nós não temos mecanismos de combatê-lo, a não ser exatamente procurar tentar compatibilizar essa necessidade de que ele se espalhe ao longo do tempo de uma forma mais, com mais tempo, né, para que a gente possa preparar os serviços de saúde, ter equipamentos, comprar EPIs para os nossos profissionais de saúde, para que a gente não tenha nenhum problema, enfim. Tem que se tentar um pouco compatibilizar as duas coisas, né? Até que a gente passe um momento mais difícil da doença, mais grave da doença, que seguramente, pelo que os números se apresentam, é agora este mês de maio e o mês de junho, para que a vida volte ao normal o mais rapidamente possível. Nós temos acompanhado no mundo todo, no Brasil não está sendo diferente. Esta é uma pandemia que afetou profundamente o sistema de saúde nos países, afetou a economia, afetou a vida social das pessoas de uma maneira como não havia se visto há muito tempo. Então, tomar medidas que possam exatamente preservar a vida e, ao mesmo tempo, preservar a questão econômica, a renda, o emprego das pessoas, esse é o desafio que a gente tem todos os dias. Secretário Edson Aparecido, agora José Maria Trindade de Brasília. Zé Maria. Secretário, eu fico curioso para saber qual é a base de dados, de que forma os senhores decidem sobre isolamento, lockdown e relaxamento. Eu queria também que o senhor traçasse um horizonte, ou seja, olha, nós deveremos liberar em tal mês e tal dia deve a volta à vida normal. Então, são duas perguntas numa só. Primeira, qual é a base de dados, qual é a base das suas decisões? E segundo, é uma projeção, secretário. Nós precisamos de horizonte.
Bom, primeiro que o sistema que acompanha exatamente a circulação das pessoas no Estado de São Paulo é um sistema coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, do Governo do Estado, e esses números têm sido até agora muito precisos, que mostram o grau, o nível de deslocamento, de circulação das pessoas em cada município. Isso é feito com uma base científica no deslocamento dos sinais de celular, então até agora esses números não têm sido, não apresentam erros. Segundo, os números e os dados que a saúde estrutura os cenários e as medidas a serem adotadas, são múltiplos, são os casos suspeitos, são os casos confirmados, são os óbitos que ocorrem. Nós temos, por exemplo, um número que ontem nós aqui tabulamos. No ano passado, em 2019, do dia 17 até o dia 30 de março, morreram 17 pessoas com síndrome respiratória aguda grave. Esse ano, morreram 691. No mês de abril do ano passado, de 2019, morreram, para se ter uma ideia, pouco mais de 24 pessoas de síndrome respiratória aguda grave na cidade. Esse ano morreram 2.770 pessoas de síndrome respiratória. O que aconteceu de diferente do ano passado para este ano? A Covid-19. Então, a possibilidade dessas pessoas que vieram a óbito com essa síndrome é exatamente a existência da pandemia. Nós aqui em São Paulo, inclusive, levamos em conta para a estratégia da saúde pública, da estratégia sanitária da cidade, não só os óbitos confirmados, mas também os óbitos suspeitos. Fazemos um levantamento diário através do nosso sistema. Aqui na cidade de São Paulo nós temos, além do sistema do Ministério, que é o CIVEP, aqui nós temos o PROAIN, um sistema extremamente, aliás, 16 estados já levaram o sistema da Secretaria Municipal de Saúde por conta desse sistema ter filtros muito efetivos, muito precisos, que faz com que a gente tenha uma dimensão da disseminação da doença nos 92 distritos da cidade. A gente sabe exatamente o que está acontecendo sob o ponto de vista da manifestação das doenças, da hospitalização, da procura do nosso sistema de atenção básica, Então, tudo isso sempre é tomado, todas as medidas adotadas pelo prefeito Bruno Covas na cidade levam em conta exatamente esses cenários, essas taxas que estão baseadas em cima desses sistemas. Okay. Agora, cada momento, a cada momento você vai um pouco estudando as medidas a serem adotadas. Pelos números que nós tivemos na última semana, o que nos mostra é que nós estamos entrando num momento muito agudo da doença. Mês de maio, mês de junho, serão 2 meses de muita pressão no sistema público de saúde e no sistema privado de saúde aqui na cidade. Ok. Secretário Edson Aparecido, secretário municipal da saúde aqui de São Paulo, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela gentileza, bom trabalho e voltaremos a nos falar mais vezes. Até a próxima. Até a próxima para vocês também.